Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Semana passada, a gente conversou sobre o credo, né? E a gente analisou uma frase do credo para que a gente pare de rezar no automático, né? Hoje eu quero analisar com vocês uma frase do Pai Nosso, porque a gente reza absolutamente no automático. Então, se a gente reza o terço, a gente reza pelo menos 5 vezes o Pai Nosso. E muitas vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala. E quem nos ensinou a rezar o Pai Nosso foi? Quem? Foi Jesus, a pedido dos discípulos, né? Os discípulos ficaram tão encantados de ver ele rezar, que falou, nos ensina a rezar. E aí, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala uma frase fácil, mas a gente fala, todo dia, várias vezes ao dia. E a gente fala assim, seja feita assim na terra como no céu. Fácil, né? Ô, frasezinha fácil essa, muito. Então, preste atenção. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, será que a gente tem dimensão do preço dessa frase? Qual é o preço afetivo, efetivo disso na nossa vida? Porque a gente fala no automático, não entende de direito o que falou, depois fala, mas por que ele fez isso? Vamos, eu acabei de rezar, seja feita a vossa vontade. A gente faz no automático. Será que de verdade, sim, de verdade, a gente acredita que Deus vai nos fazer entender qual é a vontade dele? A gente acredita que a decisão dele é a melhor para nós? De verdade, hein, gente? Confia ou não? Bem mais ou menos, né? A gente fala assim com ele, mas vai que ele não entendeu direito. Porque, na verdade, a gente quer convencer a Deus que a nossa é melhor do que a dele, claro. Que nós estamos vendo coisa que ele não viu e que ele não sabe. Então, como é difícil, que peso tem isso, quando a gente reza, seja feita a vossa vontade. E essa confiança de uma entrega e falar o que ele decidir é o melhor. Gente, isso é um caminho. Isso não tem mágica. Porque vocês não vão conseguir fazer isso, nenhum de nós, da noite para o dia. Porque isso, geralmente, nós vamos ter. A nossa vida é feita de muitas decisões no dia. Tem decisões pequenas e tem momentos que nós estamos diante de uma encruzilhada. E aí é muito difícil, naquele momento, a gente falar, seja feita a vossa vontade. O que o Senhor falar, fizer, eu estou de acordo e eu creio que o Senhor decidiu pelo melhor por mim. Isso é um caminho. A gente não vai conseguir isto. Então, a primeira coisa que a gente precisa é prestar atenção nas nossas orações. E aprender a colocar as nossas decisões diante dele. Como é que a gente vai colocar essa decisão diante dele? Através de quê? Da oração. Mas não é uma oração de 2 segundos, não. A gente fala, não, rezei demais hoje, nem um terço. Não, às vezes a gente fica horas assentado diante dele. Horas. Em silêncio. Horas. Porque é preciso se colocar de verdade diante dele. De verdade. Porque a gente não pode tentar enganar Deus. Porque eu preciso ter muito claro para mim o que eu quero. E às vezes a gente nem sabe o que quer. Então tem que ser muito claro. Olha a doçura de Jesus. Quando Jesus encontra o cego, ele pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Então Jesus vai nos perguntar, o que você quer? Porque às vezes nós queremos fazer igual os filhos de Zebedeu, que queria o quê? Poder, direita e esquerda. Ou então a gente vai ficar bravo como os outros discípulos que queriam, na verdade, também disputar quem era mais importante. Ou às vezes eu quero, de um jeito assim, usar da vontade de Deus para fama, sucesso, prestígio. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas dele. Já falei com vocês inúmeras vezes.
Porque andar com Deus não tem sucesso, não tem brilho, tem chão batido. Porque nem sempre a vontade dele é igual a nossa. Geralmente é quase sempre, né? A gente quer A e ele quer Z. Não é muito simples isso. Então é preciso colocar todos os nossos atos, os seus pensamentos, os seus desejos diante dele. E fala, diante da palavra dele, diante dele falar, é para fazer o quê? Eu estou aqui para fazer a vossa vontade. Assim como quando o Senhor veio aqui, o Senhor viveu para fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, já falei com vocês semana passada, Jesus andava em relação ao Pai igual um girassol. Ele girava em função do Pai dele. Nós não. Nós fazemos as coisas e depois a gente fala com todo mundo, reza para dar certo. É como se a gente tivesse que convencer Jesus que a nossa decisão estava perfeita. Porque não é brincadeira estar diante dele e deixar ele fazer a vossa vontade. E como é que eu vou fazer isso, né? Porque além de eu saber qual é a sua vontade, o como eu vou fazer isso, de forma que isso implica na minha vida e na vida do outro. Tudo tem que saber dele, tudo tem que seguir os passos dele. Para fazer a vontade de Deus, eu caminho atrás dele, não é atrás do meu caminho, dele. E não é simples. Porque andar com Jesus, eu tenho que estar muito atenta a tudo que ele me fala. Então vocês imaginam, se eu tenho que estar atenta a tudo que ele me fala, isso exige de mim uma vida de oração. E qual é o grande segredo da oração que nós temos que aprender, que está longe de nós aprendermos? O que é? Parabéns. Silêncio. Ou luta silenciar. Não, eu até fechei os olhos, fechei os lábios, mas aqui dentro continuo pensando. E a gente continua argumentando para Jesus que o nosso desejo é muito melhor que o dele. Fala, Jesus, eu vou te explicar um negócio que você não está sabendo. Não é simples. E cada vez que a gente conseguir fazer uma opção, e se a gente só vai conseguir estar atento e fazer de verdade a vontade de Deus, se eu permanecer no amor. Está escrito em João 15? Todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada. Jesus fala, vocês não pegam a palha que está no chão, sem eu. Nem a palha. Mas a gente tem a ilusão que a gente faça a vontade dele. Tem uma marca da vontade de Deus, que tudo que é de Deus tem que gerar o que em você? Paz. Nada de Deus tem tumulto. Nada de Deus tem discórdia, confusão. Nada. Tudo de Deus tem que gerar paz. E tudo que é de Deus tem que dar fruto. Por quê? Olha que coisa linda isso. Toda árvore boa dá bom fruto. Não tem jeito de uma árvore boa dar coisa ruim. Todas as vezes que eu faço uma opção de fazer a vontade de Deus, a minha ação, ela tem que revelar o meu interior. Então as minhas ações revelam aquele que eu creio. Tá certo? Não tem jeito de você acreditar em Deus, deixar ele aqui domingo e trabalhar a semana inteira sem ele. Deus está lá no meio da Galileia com você, no meio daquele olho do furacão. De tudo que você está fazendo, ele faz parte. Deus anda conosco. Ele participa. É ali no meio do fogo que ele já ajuda a decidir. É assim. Então ele gera em nós, porque não adianta só eu querer e saber que aquilo é bom. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, assim: porque é Deus quem opera em vós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Então até para fazer a vontade dele, saber aquilo que é bom, quem faz esse trabalho em nós? Ele. Mas ele só vai conseguir fazer esse trabalho em nós se eu me abrir a ele. Não tem jeito, eu tenho que me expor a ele. Então quando eu já tenho uma atitude que foi de acordo com a vontade dele, para me fazer a segunda, eu tenho que me revisitar com ele. Falar, Senhor, entra aqui comigo nos lugares aqui que eu acho que o Senhor não passou. E recruta isso em mim, e busca isso em mim, pela força do seu amor. Eu preciso de conversão diária. É pela nossa conversão diária, pela nossa vida de oração, pela nossa persistência, pela nossa perseverança que nós vamos conseguir fazer com que os nossos atos todos revelem aquilo que eu creio. A minha vida tem que revelar meu interior. A minha vida, ela revela aquilo que eu creio. Senão, está errado. Eu não posso acreditar em Jesus e tomar uma atitude completamente contrária ao que está na palavra. Jesus fala, se você quiser me seguir, se quiser, né? Porque Jesus é tão doce,
que ele foi um homem muito livre. Jesus não permitiu ser coagido, ser pressionado pelos homens, nem pelo pecado, nem pelo poder, por mundo, por nada. E ele não quer que nenhum de nós faça por isso. Nós temos que ser livres na nossa decisão, inclusive de falar: Jesus, essa vontade é a sua, mas eu não concordo, vou fazer o que eu quero. É um direito seu? É. Vai dar errado? 100%. Mas é um direito, né? Depois que você cair, bater, ele te dá colo? Dá. E se eu decidir tudo errado, fizer tudo errado? Pedro negou Jesus? O que Jesus fez dele? Pilar da igreja dele. Paulo não perseguiu e matou os cristãos todos? Matou, não foi uma loucura? Pô, morri de medo dele. Uma das cenas que eu mais amo do filme de Paulo é quando Paulo cai e que ele vai para Damasco e Jesus aparece para Ananias, tadinho de Ananias. Você já viu essa cena? Jesus fala: Ananias, você vai na rua tal ali, vai entrar na casa tal, bate lá na porta, tem um homem lá que chama Saulo. Vai lá. E você vai batizá-lo, rezar com ele. Aí Ananias, que a doçura, esperou o Senhor falar. Depois virou o melhor amigo de Paulo, né? Falou assim com ele: ô Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor ficou sabendo que ele matou um bocado de gente, né? É só falar que acredita no Senhor que mata. É para mim ir lá mesmo? Vai lá, Ananias. E obedece. Lá foi Ananias, todo corajoso, para poder falar. E chega Ananias e fala: Saulo, meu irmão, Senhor, meu Deus, nosso Deus me mandou vir até aqui. E foi quando as escamas caem do olho de Paulo e ele enxerga, e de Saulo ele se transforma em Paulo. E Ananias fala com ele: o Senhor mandou falar que você vai sofrer demais, viu? Por causa dele, é por causa do tanto de gente que ele tinha matado. Então, até esses Deus não transforma. Então nós também, nas nossas opções erradas, cada vez que a gente não fez opção direito, porque não consultou o Senhor, porque não concordou com Ele, Ele pode refazer em nós. Porque nós somos igual uma argila na mão dele, Ele faz do jeito que Ele quer. E isso é maravilhoso. Não é uma brincadeira. Por isso que a confiança, ela é um caminho muito para frente na nossa caminhada. Quando a gente está construindo a nossa Jerusalém celeste, nosso templo, a confiança já é um caminho alto. Porque a primeira pedra que está descrito no livro de Apocalipse, quando constrói, que João vê a Jerusalém celeste, ele fala: a primeira muralha, o primeiro alicerce é de jaspe. Jaspe é do meu autoconhecimento. Primeiro eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, se eu não me aceito, como é que eu vou passar para outra pedra, que é a pedra de safira, que é quando eu vou começar a me aceitar, a me respeitar? Porque se eu me aceito, me respeito e me amo, eu vou passando pelas pedras e vou aprender a aceitar, amar e respeitar o outro. Só depois é que eu chego em Deus. Compreende como é que a confiança é um caminho? Porque primeiro começa aqui. Se eu não confio, que na verdade Jesus fala: não confio em vocês não, só em mim. Mas se eu não me conheço, se eu não conheço que eu vou tentar enrolar o Senhor, que eu vou tentar ludibriá-lo, que eu vou tentar de alguma forma convencê-lo que a minha vontade é muito melhor do que a dele, então a gente tem que ser muito honesto conosco, muito verdadeiro. E por isso você coloque diante dele o seu desejo, confronta com ele o seu desejo. Não tenha medo de conversar com Jesus. Não tenha medo de falar com ele: Jesus, eu quero isso, mas o que o Senhor está me pedindo agora está bem difícil. Mas que a gente nunca tenha dúvida que é a graça dele que sustenta a nossa fraqueza. É a graça. Eu já fiquei 3 horas parado olhando para ele. Ele falou o que comigo? Nada. 3 horas, para ter certeza que era aquilo mesmo. Fiz o que ele queria, não o que eu queria. Falei com ele: então eu sou vence, porque não é o que eu quero. Mas por obediência, porque às vezes, com certeza a sua vontade terá outras repercussões que do ponto de vista humano eu não consigo compreender. Mas como a gente não consegue pensar como Deus, obviamente, eu tenho que entender isso. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando com você, seja feita a vossa vontade, é nas menores decisões da nossa vida e nas maiores decisões da nossa vida. É em momentos que você fala: não dou conta. É nesse momento que você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, que Ele é incapaz de fazer alguma coisa errada, que eu tenho que me entregar e falar: seja feito o que o Senhor quiser. Mas como que nessa hora nós trememos? E porque a nossa confiança no amor dele é muito pequena, porque não acreditamos que somos filhos únicos dele, e que o amor dele por nós
transcende qualquer coisa. São experiências que a gente vai aprendendo a ter, mas na medida que a gente amadurece na nossa fé. Nenhum de nós dá conta de viver isso se a gente não tiver um caminho. É o que eu falei, o caminho é diário, e o caminho ele tem que sempre ser revisitado. Nós temos que ter uma disciplina tamanha, porque muitas vezes a gente toma decisão na rapidez e não para pensar. Não para perguntar a ele, era para ir lá? É para comprar isso mesmo? É para fazer isso mesmo? Era isso que o senhor pensou a meu respeito? O que o senhor desejava que eu fizesse a partir daqui? Não é fácil. Semana passada, eu recebi assim que eu cheguei na Santa Casa, alguns recados que tinha uma família muito angustiada, que queria que eu fosse rezar com eles, porque uma criança de 5 anos estava morrendo. Uma criança de 5 anos com tumor cerebral. E foi tão interessante, porque não a situação em si, no meu caminho, no caminho de ir até o 3º andar, lá no setor da oncologia, no 1º andar, na portaria, encontrei com uma acadêmica de medicina, e ela me viu, uma novinha, linda, uma bonequinha. Falou, doutora Filó. Falei, pois não. Ela falou, preciso de mais conversar com a senhora? Falei, minha querida, eu estou indo rezar com alguém que está morrendo. Aí eu olhei para ela e falei assim, já viu alguém morrer? Não, nunca, não. Quer me acompanhar? Quero, então vamos embora. Você vai ver a vida como ela é. A vida como ela é. Falei com ela, o médico vai até o fim, na alegria ou na dor. Mas até o fim, ajudando a acompanhar. E quando eu cheguei lá, aquele casal, morador de zona rural, tem um sítio, uma área grande, confinado num quarto com uma criança, muito apagada, não reagia mais nada. E aí começamos a conversar antes sobre a vida. E se eles estavam tranquilos com tudo, com toda a dor, apesar de toda a dor, como é que estava o caminho deles, o olhar deles, por que eles me chamaram para rezar? Eu falei, por que vocês me chamaram para rezar? O que vocês esperam daqui? E nós conversamos muito sobre desde o diagnóstico até aquele momento. E o pai me contou que na semana anterior, a menininha estava lá, agora estava lá, apagada, e a menininha de repente falou assim, eu não quero voltar. O pai falou, o quê? Ué, minha filha, mas você está aqui deitada. Não, papai, eu não queria voltar. Mas não queria voltar, você não saiu daqui. Ela falou, claro que eu saí. Eu estava brincando com os meus amigos, com os meus amiguinhos. O pai falou, você não saiu daqui. Ela falou, eu não estava aqui. Eu estava brincando com meus amiguinhos, mas aí ele chegou e falou, desce. Mas eu não queria descer. Mas ele falou, desce. Quem, minha filha, que te mandou descer? Uai, Jesus. Então ela desceu contrariada, porque ela queria permanecer brincando. Acredito que aquilo que ela já tinha visto era encantador, tanto que ela não queria ficar ali mais. Como é difícil numa hora dessa, foi que eu conversei com os pais, a hora que naquele momento ela falou, doutora Filó, a senhora reza comigo? Rezo. Falei, vocês estão preparados? Porque tudo pode acontecer aqui agora. O que a senhora vai rezar? Falei, a única coisa que eu sei na vida é rezar terço. Falei, a gente não precisa pedir a Jesus nada, ele já sabe. Ele sabe que a gente quer a cura dela. Mas pode ser que não seja essa a vontade dele. Vocês estão preparados para baixar a cabeça e dizer, seja feita a vossa vontade? Quando nós vamos entregar uma criança de 5 anos de idade? É fácil? Não, não é. Não foi fácil. Foi talvez um dos terços que eu mais chorei. Pedi muita intercessão de Padre Pio, e chorei demais, foi um dos terços mais chorados. E abracei muito essa mãe, porque chorava eu e ela. Acadêmico, acho que estava tomada pelo pânico, e o pai assustado também. E rezamos, e a seguir, depois que eu saí, ela faleceu. Voltou para casa. Descansou, voltou para brincar, não é? Não é fácil. Com outra mãe que estive com ela, um outro cliente meu que teve uma queimadura, eu estava com ela no CTI, o dia que ele piorou muito, falei com ela, nós vamos ter que fazer uma entrega. Ela falou, doutora Filó, nunca imaginei na vida que falar, seja feita a vossa vontade, fosse tão difícil. Esse recuperou, está tocando terror aí. Mas não é brincadeira, porque isso o tempo inteiro exige de mim. Em que eu creio? De verdade eu creio que eu sou peregrina, que eu estou de passagem. E que Ele é o meu Deus e meu Senhor, que me fez para Ele para viver eternamente, que aqui é só um tempo curtinho, uma passagem, e que eu vou voltar para casa.
Então, se eu creio que eu sou filha dele, eu tenho que ter a mesma preocupação que Jesus em fazer somente aquilo que agrada a ele, porque minha vida não me pertence. Minha vida é dele, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Mas é porque no meio do caminho a gente confunde com a nossa. E quer que, na verdade, ele seja o gênio da lâmpada e faça a nossa vontade. E não aquilo que ele sabe que é perfeito. Então, por isso que sempre nós vamos nos revisitar. Sempre temos que ter a disciplina da oração e falar: me ensina a fazer a vossa vontade. Me dá graça de em tudo, nas coisas menores do dia, fazer a vossa vontade. Que em tudo eu não queira te magoar, Senhor. Que eu olhe e fale: é para fazer isso aqui, né? Não é isso aqui, não é isso aqui. Não me deixe passar ao largo da minha vida, mas entender que a vossa vontade às vezes é aquilo ali. Não me deixe, Senhor, quando eu chegar diante do Senhor, você falar assim: Filó, você fez tudo errado. Pode imaginar? Não posso. Me ajuda cada minuto a decidir por ti, a te ser fiel, não te trair, e a não querer usar do seu santo nome para que a glória seja minha. A glória é sua. Nós somos servos inúteis. Me ajuda de verdade a ter um olhar parado lá aonde eu vou chegar, porque eu quero o céu. O caminho é estreito demais da conta. Então, é preciso ter coragem de assumir a nossa fé e de assumir que eu não posso tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar quem sabe. E de pedir a Ele mesmo, que a sua força, Senhor, me ajude na minha fraqueza. Me ajude que quem pôs a mão no arado não olha para trás, senão eu sou digno de Ti. Me ajuda a seguir em frente, seja lá a decisão que o Senhor tiver para a minha vida, que eu seja digno de viver o que o Senhor quer que eu viva. Não olhe para trás, siga o que tem que seguir, pegue no arado e vai, porque o Senhor faz um imperativo, só fala: siga-me. E não é fácil andar atrás dele, não é fácil seguir os passos dele, porque eu tenho que ter uma disciplina com a vida de oração, de entrega, porque a maioria das vezes o que ele vai me pedir não é aquilo que eu quero, mas é por obediência que eu falo: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque eu creio no seu amor. Eu creio que teus fios de cabelo da minha cabeça estão contados, porque eu creio que sua decisão é infinitamente melhor do que essa pequenez que eu ouso achar que é boa. Mas isso tem que ser um caminho de todos os dias. Opere em mim, Senhor, não só o querer, mas a ação. Eu quero ter uma vida que retrate aquilo que eu creio. Não preciso falar, eu só preciso viver. É só isso. Seja feita a vossa vontade. Me ajuda a caminhar. Me ajuda, Senhor. É simples? Não. Mas é extraordinário. Porque Deus tem que nos dar a graça, porque à medida que a gente vai se convertendo, Ele passa a ser o chão que eu piso. Fé não é assim? Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Ele passa a ser o ar que a gente respira. Ele passa a ser o mar da nossa praia. Ele passa a ser a fonte aonde eu vou beber a água, que mata a minha sede. E eu posso ir tomar água e levar outros. Levar vocês comigo. Para a gente tomar água no único lugar que vai saciar e que vai revelar para nós que existe o reino de Deus. Nós vamos poder viver o reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma marca. Qual é? Você já sabe. O reino de Deus tem uma marca. Qual é? Nós temos que viver a marca desse reino, que é de amor, e somente de amor. Então, se a gente não passar pelo mundo destilando amor, tem algo que está errado em nós. Eu queria aproveitar esse momento, que eu sei que vocês vão para casa pensar sobre isso, para pedir licença a vocês, porque eu vi duas pessoas ali que me emocionaram de ver. São pessoas que fizeram da vida delas uma vida de entrega pelas crianças lá comigo do SUS. Carlinhos e Raquel. Vem cá. Carlinhos foi um dos melhores radiologistas que nós conhecemos, que era o único que a gente não precisava pedir para lavar a mão, para passar de um paciente para o outro, porque ele lavava a mão impecável, o cuidado que ele tinha, e eram os únicos raios-x que a gente não precisava repetir. Estou falando mentira, Carlinhos? Não estou. Nunca repetimos um raio-x seu naquele CTI, porque os seus exames eram absolutamente impecáveis. A Raquel, supervisora de enfermagem por anos, deu a vida ali, morava naquele hospital. Aquelas crianças eram dela, lutou por elas, sofreu por elas. Com aquelas siamesas viraram filho dela. Fazíamos roupa para que as siamesas, que criamos aqueles meninos dentro do CTI. E quantas histórias que vocês rezaram conosco, rezamos juntos, choramos juntos, rimos juntos, com quantas crianças, né? A vida de vocês foi uma vida de doação, de amor para as crianças do SUS. A vida inteira de vocês.
Foi essa a entrega, né? Então, vocês fizeram exatamente aquilo. Eu tenho uma gratidão e uma alegria de tempos maravilhosos que trabalhamos juntos, né? A Raquel sempre tinha uma caixa d'água na cabeça. E a gente falava, vamos olhar para a Raquel para ver se ela vai chorar. Porque tudo, a Raquel chorava. Tudo, alegria ou tristeza, a Raquel chorava. Rimos muito, choramos muito, foram muitos anos juntos. Muitos anos. Uma vida que hoje eu lembrava de você, Raquel, quando eu subia de novo as escadas, contando os degraus, e você falou, eu aposento na Santa Casa contando degrau, eu não sei quantos degraus que eu subo todo dia. Porque a gente nunca tinha sofrimento de esperar elevador, vivia todo mundo correndo, subindo escada, eu continuo subindo as escadas, contando degrau, não lembro quantos degraus que eu subo por dia. Mas continuo. Muito obrigado por terem me feito melhor, né? Conviver com vocês foi uma época extraordinária na nossa vida, né? Nós tivemos esse privilégio de lidar com um povo que de verdade deu a vida ali para aquelas crianças que não conhecíamos, né? Mas era um amor, sempre foi um amor incondicional nosso, né? Tanto que a gente brigava uns com os outros, brigava com todo mundo, que a gente só queria o melhor por eles, né? Então, muito obrigada, que alegria revê-los, uma alegria no meu coração poder rever vocês, né? E bem, vocês bem, muito obrigada. Então, hoje quando eu trago para vocês o Seja Feita a Vossa Vontade, é para que vocês possam exercitar isso, nas menores coisas do dia de vocês. Seja feita a vossa vontade. Exercitem isso, e vocês irão crescer nesse amor por Ele, de forma que vai chegar um momento que tudo, a única alegria da sua vida, será fazer aquilo que Ele quer, nada além do que Ele quer, né? Isso que vai nos alimentar, que vai nos alegrar. A nossa vontade vai deixar de ter, porque nós vamos misturar com Ele, e falar, seja feita a vossa santíssima vontade. Que Deus conceda a nós essa graça, que Nossa Senhora, que como ninguém, diante da declaração do anjo, diante do que o anjo trazia de proposta, ela falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela, né, que foi essa menina, essa mulher, que hoje é nossa mãe, que conhece a nossa miséria, sabe do barro que nós somos feitos, que interceda por nós, que nesse momento ela olhe na vida de cada um, e peça a Jesus essa graça, porque a gente tenha força de, na nossa vida, cumprir a vontade do Pai, assim como ela cumpriu de uma forma brilhante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração de submissão ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, aconselhai-me. Dize-me o que eu devo fazer. Dai-me as vossas ordens. Eu desejo me submeter a tudo o que desejardes de mim e aceitar tudo o que permitistes que me aconteça. Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Amém. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O povo permanecia lá olhando os chefes. O povo permanecia lá olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam:
a outros salvou, que salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Jesus, encerrando o ano litúrgico e celebrando a vossa realeza, estamos diante de um texto do Evangelho de São Lucas, que nos relata um trecho da vossa crucificação. Foi o maior ato de amor que o Senhor fez por nós. O Evangelho nos traz dois grupos de pessoas: os chefes e os soldados que zombavam, caçoavam e te insultavam, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o bom ladrão que faz um pedido que ecoa em nosso coração hoje: Jesus, lembra-te de mim. Queremos, Senhor, ser como São João Apóstolo para o vosso coração, oferecendo um amor fiel para reparar por aqueles que fogem da vossa face eucarística, por aqueles que não suportam permanecer em vossa presença, próximos do vosso coração. Queremos consolar-te, amar-te, quando o amor dos nossos irmãos esfriar. Esperar em ti quando a confiança dos outros estiver abalada. E permanecer fiel a ti quando a fé de alguns estiver sendo testada. Esse, Jesus, é o primeiro desejo do nosso coração. Quando encerramos o ano litúrgico, nós queremos ser seus consoladores. Nós queremos ser o coração reparador. Nós queremos poder te oferecer tudo isso que eu acabei de te dizer. Esse é o desejo, não é só do meu coração, mas é de todos que estão aqui na vossa santíssima presença. Mas há uma frase, Jesus, há uma frase desse Evangelho que ecoou no nosso coração. Como bom ladrão, eu queria te pedir, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, Jesus. Tanta situação difícil. Eu quero te pedir, Jesus, lembra-te de mim. Quando o medo quiser me paralisar, quando o cansaço pesar meus ombros, quando eu não souber para onde ir. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Vamos cantar com a Patrícia? Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Lembra de mim quando minhas escolhas não forem as melhores, quando eu me afastar do teu caminho, quando eu esquecer quem sou diante de ti. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te
Mas, sobretudo, Senhor, lembra-te de mim, com a tua misericórdia que não se cansa, com teu amor que resgata, cura e restaura. Como fizeste com aquele homem na cruz, olha para mim com ternura. Jesus, lembra-te de mim, agora e sempre. Amém. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Jesus, Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Aproveita esse momento que você está, você e ele. E conta para ele, talvez essa frase não tenha chegado no seu coração como chegou no meu. Essa frase me deixou parada no Evangelho. Apesar de eu ter escutado isso tantas vezes, quando eu vi o bom ladrão falando, Jesus, lembra-te de mim. Conta para Jesus agora o que você gostaria que ele se lembrasse. O que na sua vida você acha que ele não lembrou? O que ele está precisando de voltar o olhar na sua vida agora? Obrigada, Jesus, porque o Senhor, na verdade, nunca se esqueceu de cada um de nós. Obrigada por lembrar de tantos detalhes da nossa vida, de cuidar de cada coisa que a gente nem sabia, por não perder nenhum passo nosso durante todo o dia, por contar todos os fios de cabelo da nossa cabeça, por cuidar de nós. Mas às vezes a gente precisa, para nós mesmos, pedir ao Senhor que mantenha os olhos fixos em nós e lembre de nós na nossa luta diária, no cansaço, no desânimo, na tristeza, quando a gente acha que vai desistir de tudo, acha que está tudo sem sentido. Lembra daquilo que somos feitos, de barro. Somos um nada, Senhor, mas o Senhor nos ama. Cuide de nós. Continue com os olhares, com o olhar fixo em nós, em cada um, em cada dor, em cada alegria, em cada angústia, em cada situação difícil, Senhor. Olhe por nós. E agora, pode cantar. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Jesus, Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Jesus sabe qual que é a coisa mais preciosa que a gente precisa lembrar todos os dias? Nos faça lembrar que somos seus filhos amados, que temos uma pertença, temos um Pai. Nos ajude a lembrar todos os dias da nossa vida. E agora é uma hora difícil, né, Jesus? Que a gente precisa conversar com o Senhor. Que é a hora do perdão. Quem quiser assentar, pode assentar. Porque agora é uma hora da gente... Jesus nos ensinou que a gente precisa aprender a perdoar. A perdoar aqueles que nos ofenderam. E Ele nos ensinou que a gente perdoa 70 vezes 7. Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso... E lá a gente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então agora, nós estamos encerrando um ano, vamos começar ano novo. A gente não quer, Jesus, ficar arrastando amargura, rancor, raiva, ódio. Queremos não, é outro ciclo, outra história. Nós vamos recomeçar. É um tempo de advento, vamos preparar a sua chegada. Olha que alegria poder viver tudo isso. Novamente fazer um novo ciclo com o Senhor. Vivemos um ciclo junto com São Lucas. Agora nós vamos recomeçar o novo ciclo.
Então viemos pedir ajuda. Nos ajude, Jesus, a perdoar. Agora o Senhor vai nos ajudar a lembrar tudo que está preso em nós. Tudo que o nosso corpo ainda não esqueceu. Então, como é que eu sei que eu perdoei alguém? Eu tenho que encontrar com essa pessoa e meu corpo não tem que reclamar. Eu tenho que saber que eu já perdoei. Se eu passo mal diante de alguém, é porque eu ainda não perdoei. Então vamos deixar aqui agora, colocar aqui no seu, aqui Jesus, no seu coração, as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos traíram, tanta coisa que nos ofendeu, tanta coisa que bloqueou o nosso caminho, que nos impediu de andar, que nos impediu de caminhar e de voar, Jesus. Lembrando sempre que a mágoa, o rancor é o veneno que eu tomo para que o outro morra. Me ajude a fazer o exercício que é a fisioterapia da alma, é o perdão. Mas a gente não é capaz de perdoar sem a vossa graça, porque o perdão não é nosso, Jesus. Nosso é se vingar. Mas agora a Patrícia vai cantar para que o Senhor vá fazer com que cada um lembre aquilo que no coração não está bom. Nós queremos um coração limpo, nós queremos sair daqui completamente transformados. Nós não queremos sair daqui com nenhuma ponta de mágoa, de rancor, de nenhum sentimento que atrapalhe essa doçura desse momento, que é a sua Santíssima Presença conosco. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nos ajude a prestar tanta atenção nessa oração.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós damos ao Senhor a condição de sermos perdoados, perdoando também. Nos ajude, precisamos dessa graça, precisamos de um coração mais leve. Nosso coração às vezes fica trancado para a graça de Deus, porque o coração está duro, pesado, que a gente não consegue perdoar. Essa graça é imensa, imensa. Mas nós estamos diante do Deus vivo. Anda no meio de nós aqui agora. E nos concede a graça de perdoar. O Senhor nos ensinou no alto da cruz. E o Senhor pediu ao Pai: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a conseguir viver de verdade a nossa fé. Agora é uma hora, depois que a gente já pediu Jesus para nos ajudar a perdoar, Jesus ensina assim: quando você vier me visitar, traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. Então agora vocês vão colocar aqui, qual é a maior dor que você carrega no coração? Qual é a situação que você precisa de uma solução? Você não vai dar sugestão para Jesus, você só vai entregar. Fala: Jesus, sabe aquele caso? Só resolve para mim. Sabe aquela situação? Me ilumina que caminho tomar. É só isso, Ele já sabe. Vamos fazer uma entrega, faça uma entrega de coração, de cada coisa que te impulsionou para estar aqui hoje. O que você veio buscar? A solução é Ele, olha aqui. Conta para Ele aquilo que hoje está tirando seu sono, está te deixando preocupado, está te deixando irritado. Fale com Jesus agora. Mas Jesus também disse que quando a gente vier aqui, estar diante dele, né, a gente não tem dimensão do que está acontecendo aqui agora, do ponto de vista espiritual, não é? Estamos diante de um Deus que é vivo. Parece pão, mas não é pão. É Jesus escondido. É corpo, sangue, alma e divindade. De um Deus que São João Maria Vianney teve a visão de que quando a gente vinha adorar o Senhor, Ele vinha até nós, abraçava e beijava cada um de nós. Mas Ele diz: quando você vier até aqui e você quiser interceder por alguém, fala assim comigo, igual falaram quando foram me contar que Lázaro estava doente. Fala: Jesus, sabe aquela pessoa que o senhor ama? Fala o nome dela. Ela está doente. Doente não é doença física, é o pecado. É o pecado que nos paralisa, é o pecado que nos tira do caminho, é o pecado que nos impede a graça, é o pecado. É o pecado que nos faz infiel a Ele, é o pecado que faz com que a gente possa ferir o Senhor, é o pecado que impede o nosso caminho. Intercede agora por alguém. E Jesus diz assim: todas as pessoas que vocês colocarem dentro do meu coração, elas jamais se perderão, porque é o meu coração, tudo que é entregue está guardado. Então aquele filho que você preocupa, aquele marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, se tem alguma situação que está tirando seu sono, quantas mães desesperadas com os filhos, é agora a hora da gente colocar lá no coração dele. Falar: eu queria que essa pessoa estivesse aqui, eu queria que ela se convertesse, eu queria que ela pudesse experimentar do que está sendo derramado em mim agora. Mas fala com ele, não dê sugestão, apenas entregue a pessoa, e depois Jesus fará, não é? A gente confia. Vamos guardar no coração dele aquela pessoa que você tem tanto amor e que ela ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Orare
é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até você. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até você. Dar o céu para alguém. Tem coisa mais linda? Poder dar o céu para alguém. Agora eu vou ensinar a vocês uma oração que vocês precisam aprender. Que é quando a gente faz uma entrega a Deus. É quando você se entrega a Ele. Você se dá inteira a Ele. Essa é uma oração que eu aprendi e eu queria dividir com vocês. Nossa Senhora fez uma entrega total dela. Vocês lembram com que idade? Com que idade Nossa Senhora fez a primeira entrega total dela? Ela tinha 3 anos de idade. Então a gente precisa aprender isto. E vamos rezar agora. E depois a Patrícia vai cantar. Mas presta atenção nessa oração. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão, vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. Aprendam a rezar essa oração para que cada vez que vocês comungarem, quando receberem Jesus, faça essa oração. Se entreguem a Ele, dando a liberdade de vocês, a memória, a vontade, o entendimento. E fale com Ele, a única coisa que eu quero perseguir
é fazer a vossa santíssima vontade. Quando o anjo apareceu, o anjo Portugal apareceu para as crianças lá em Fátima. Ele ensinou as crianças a rezar uma oração de adoração e reparação. A gente precisa aprender a rezar essa oração e rezar mais vezes para aprender a adorar ao Senhor. Então o anjo ficou de joelho com o cálice suspenso, o cálice estava no ar com a hóstia e a hóstia sangrava dentro do cálice. E ele com as crianças de joelho rezou essa oração. Essa oração é uma oração para a gente saber de cor e é para aprender a adorar e reparar. Tenho certeza que vocês sabem. Quem souber me acompanha. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do imaculado coração de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Amém. Jesus, quero te adorar do mais profundo do meu ser, meu Deus, meu Salvador, meu Rei. Jesus, eu te adoro por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu te adoro, Jesus, porque és meu Senhor e meu Deus. Amém. Vamos cantar, Patrícia, antes da oração de agradecimento. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. O abandono de Jesus no Santíssimo, no Sacrário, é a oitava dor de Maria. Ela queixa do abandono dele. Lembrem sempre que Jesus te espera sempre, todos os dias. Aproveitem enquanto Ele é de graça. Enquanto Ele está tão sozinho que Ele tem tempo para nós. Nós podemos ficar o tempo que quisermos. Ele está sempre à nossa disposição para nos ouvir, né? Para nos consolar, para nos orientar. Não tem ninguém como Ele. Vamos agradecer, Jesus. Pai Santo, Pai de amor, eu te agradeço por tantos dons e tantos presentes que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por sermos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Obrigado pelo nosso passado, pelo presente e pelas bênçãos e graças que estão sendo derramadas agora sobre mim, sobre cada um e sobre a nossa família. Nessa hora de adoração, nós não sabemos, Jesus, quantas graças estão sendo derramadas nesse momento. Nós não sabemos quantas coisas estão sendo curadas, quantas portas estão se abrindo, quantas coisas o Senhor está fazendo na vida de cada um e da nossa família, porque estamos aqui em adoração. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo futuro de cada um de nós.
Obrigada. Obrigada pelo plano de amor que o Senhor traçou para a vida de cada um de nós. Nenhuma vida, Senhor, ela é sem sentido. Cada vida aqui tem um propósito no projeto maravilhoso da salvação. Cada um de nós tem um papel absolutamente único e exclusivo. Nos ajuda a cumpri-lo. Jesus Cristo, meu melhor amigo, meu Salvador e meu Rei. Muito obrigado pela minha salvação, pela salvação de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter nos amado tanto. A única coisa que te segurou na cruz não foram os pregos, foi o amor. Foi o amor que o Senhor sentiu por cada um de nós, por esse amor que é doce, que é eterno e que é pessoal. Obrigado pela nossa redenção, Jesus. Às vezes a gente ainda não tem dimensão daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, por ter nos tirado do reino das trevas, nos dado o reino do Pai, por nos ter permitido ter uma vida que é eterna. Nós não sabemos ainda, Jesus, o que significa tudo isso. Obrigado. Muito obrigado, meu mestre, porque o Senhor veio nos ensinar o seu caminho. Somente o Senhor podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por não perder a paciência conosco. Obrigado por nos esperar na lentidão do caminho. Obrigado, Jesus, pela sua paciência com nossas demoras, porque somos tão lentos em crer, tão lentos em nos posicionar. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença amorosa na Santa Comunhão e por vir fazer sua morada no mais íntimo do nosso coração. Divino Espírito Santo, nosso santificador, luz do nosso caminho. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor está realizando em nós e que nesse momento está sendo renovado. Obrigado. Obrigado por trabalhar em nós. Obrigado por insistir conosco, porque nós somos crianças, né? Diante de Deus, sabemos nada. Agradeço ao Espírito Santo por nos ensinar a adorar ao Pai e ao Filho. Obrigado por nos transformar a cada dia, a cada hora, num verdadeiro adorador e servo inútil de Deus. Amém. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reinas, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Eu gostaria de lembrar vocês que a festa de Cristo Rei são 3 coisas que a gente tem que lembrar. Primeira, que nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Então, independente do que você está vivendo, ninguém pode com Ele. Jesus não reina com força, mas com proximidade. O seu trono é o seu coração quando você o acolhe. Jesus reina quando você perdoa, quando você ama e quando você escolhe a paz no lugar da vingança. A solenidade de Cristo Rei, na verdade, nos aponta para o dia em que Deus enxugará toda lágrima, Ele enxugará.
todas as suas dores irão acabar, e Ele fará novas todas as coisas. Haverá um outro tempo, um outro mundo. Haverá um tempo de paz. É a promessa que o bem terá a última palavra. Guardem uma coisa: não fomos feitos para a dor, é para o amor que Deus nos criou. Então a última palavra, por mais que a gente esteja vendo tanta injustiça, tanto mal, tanta situação que a gente pensa, não tem mais saída, a última palavra é dele, é de Jesus. O bem vencerá. Nunca tenham dúvida disso no coração de vocês. Hoje, nesse momento, a partir de hoje, deixa Jesus reinar na tua vida, no teu lar, nos teus medos, nos teus planos e nos teus impossíveis. Ele é o Senhor. Ele é o princípio, o fim. Ele é o Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor, que nos permitiu estar diante dele durante todo esse tempo. Para sempre seja louvado. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá.